Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme Lucas nos escreveu, no capítulo 13, queridos. Quero ler com você do versículo 10 até o versículo de número 17. O Evangelho que Lucas nos escreveu, no capítulo 13. Nós vamos ler, queridos, do versículo 10 até o versículo de número 17. Lucas 13, de 10 a 17. A palavra do Senhor diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, e nesse dia, Deus, nós pedimos para que o Senhor, na tua graça, no poder e na autoridade do teu Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração, para que nós sejamos verdadeiramente transformados, impactados, mexidos pela tua palavra. Opera em nós, Deus, que o Senhor, na tua graça e bondade, fale conosco e nos faça provar dessa maravilhosa, desta verdadeira libertação que existe em Cristo. Age em nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já reparou como a nossa sociedade é obcecada por bons desempenhos? Quando nós vamos escolher um carro novo para comprar, nós vamos procurar descobrir se aquele carro tem um bom desempenho. Se a gente vai contratar um funcionário para trabalhar conosco, na nossa firma, na nossa empresa, você vai procurar aquele que você acredita que tenha o melhor desempenho. Quando nós colocamos os nossos filhos em uma boa escola, nós almejamos que eles tenham um bom desempenho nos estudos. Tudo ao nosso redor, queridos, é medido pelo desempenho. O carro com o melhor desempenho vai ser o mais vendido, o funcionário com um bom desempenho é recompensado, as crianças com um bom desempenho escolar receberão boas notas, e se tiverem um bom desempenho em casa também vão ganhar a bicicleta no Natal. Hoje em dia as crianças nem querem mais bicicleta, né? Eles querem videogame, né? Então, mas tudo bem. Na minha época era bicicleta. E é natural que seja assim, queridos. É natural que a gente busque sempre por bons desempenhos. Mas sabe qual é o problema disso tudo? O problema, queridos, é quando nós achamos que Deus funciona assim também. É quando nós achamos que Deus, Ele quer grandes desempenhos da nossa parte. Mas deixa eu te falar, Deus não se impressiona com o nosso bom desempenho religioso. Deus não se impressiona com aquilo que nós fazemos através do nosso esforço religioso. Ao contrário, irmãos, Deus, que sonda o meu e o seu coração, Ele sabe o que de fato nos motivou a um bom desempenho religioso. Ele sabe o que é que está por trás da nossa vida de oração. Ele sabe o que é que está por trás da nossa fidelidade nos dízimos e ofertas. Ele sabe o que você guarda no coração enquanto você canta em louvor a Ele. E sabe o que, queridos? Um bom desempenho religioso, motivado por uma falsa religião, é odiosa aos olhos de Deus.
O texto que nós lemos fala sobre isso, queridos. Sobre a graciosidade de Cristo, sobre a verdadeira libertação que Ele opera e como nós somos capazes de construirmos bons desempenhos religiosos baseados em uma falsa religião. E o pior, essa falsa religião hipócrita serve para aliviar a nossa consciência, mas não serve para nos conduzir para mais perto de Deus. Essa falsa religião não nos leva a uma vida piedosa, tampouco nos conduz à verdadeira libertação. Isso por quê, queridos? Só Jesus pode nos libertar verdadeiramente. E uma vez que Jesus nos liberta das nossas cadeias, então nós não precisamos de uma falsa religião. O que nós precisamos é de Jesus. Porque a verdadeira libertação está em Cristo, não na falsa religião. E se a verdadeira libertação está em Cristo, então é nele que nós encontraremos o romper das cadeias do desespero, da dor, da falta de esperança, da ansiedade, da saudade, do luto. Só Jesus pode romper os grilhões do pecado, só Jesus pode libertar as pessoas da escravidão de Satanás. O problema, queridos, é que a falsa religião nos move de formas que nós nem sempre conseguimos perceber. Talvez até mesmo através das coisas que são aparentemente piedosas, aparentemente justas e retas, mas que na verdade são reflexo da nossa pecaminosidade. Às vezes, irmãos, nós estamos presos nos nossos pecados, nas nossas dores, nos nossos problemas, e então nós apelamos para o nosso bom desempenho, ou então para a tentativa de ter um desempenho ainda maior. Nós tentamos orar mais, dizimar com fidelidade, servir em alguma área da igreja, fazer alguma coisa que nos dê, ou que nós pensamos que nos dê, poder para barganhar com Deus. Acontece que Deus não age assim, irmãos. E é exatamente por isso, queridos, que em primeiro lugar, Jesus toma a iniciativa e derruba a nossa necessidade de um desempenho religioso, entre aspas. O fato de Jesus tomar a iniciativa, queridos, de certa forma nos incomoda profundamente. Veja, o fato de Jesus tomar a iniciativa deveria nos confortar, e realmente nos conforta, quando nós nos entregamos totalmente a essa realidade. Deveria nos confortar, mas nos incomoda. A sociedade em que nós vivemos, como eu disse antes, valoriza tanto a autonomia, a independência, a proatividade, que quando nós ouvimos sobre alguém que toma a iniciativa em nosso lugar, isso mexe conosco negativamente. Nós nos acostumamos com o fato de que o patrão pede para que a gente seja mais proativo. Nós nos acostumamos com a faculdade e o colégio que nos incentiva a uma autonomia intelectual. Nós precisamos ser críticos, não podemos receber todas as coisas acriticamente, pelo menos aquilo que o seu pastor fala. Isso você tem que ser bem crítico, né? Aquilo que eu, professor da escola, da faculdade, você engole com farofa. Mas o que o seu pastor falar, você tem que criticar. Aquilo que os seus pais ensinam para você, isso você tem que criticar. Mas o que eu, professor, falo, você engole, né, do jeito que vier. Nós nos acostumamos com isso, queridos. Nos acostumamos com os ideais do mercado, dizendo que nós temos que buscar uma independência financeira. E aí, queridos, contaminados por esses ideais, quando nós vamos falar das coisas espirituais, irmãos, é exatamente a mesma coisa. Precisamos buscar a nossa bênção. Precisamos nos esforçar para alcançarmos aquilo que nós almejamos. Nós precisamos nos desgastar para ganharmos aquilo que nós queremos. E quando nós nos deparamos com a realidade de que alguém toma a iniciativa no nosso lugar, isso nos incomoda. A iniciativa da graça nos incomoda, irmãos. E é justamente isso que o evangelho que Lucas escreveu nos relata. Jesus tomando a iniciativa.
Olha os versículos 10 a 12. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Jesus abala a necessidade de um desempenho religioso, queridos. Essa mulher que vivia algemado a um espírito de enfermidade por 18 anos, não faz absolutamente nada nesse texto, irmãos. O texto não diz que ela tinha feito uma campanha de oração, ou que ela tinha jejuado, ou que ela frequentava a igreja todo domingo. Ela foi liberta tão somente porque Jesus a viu e se compadeceu dela. Ela não era líder da sinagoga, ela não era presidente da SAF, o texto não diz que se ela liderava o louvor ou não, ou que ela estava ali todos os sábados em campanha para se ver livre da sua enfermidade. Nós sabemos que muito provavelmente essa era sim uma mulher que buscava o Senhor constantemente, mas o texto não nos diz que ela fazia grandes coisas para Deus. O texto só diz que Jesus olhou para ela, a chamou e a libertou. Nada mais. Tudo na simplicidade da graça, na doçura da sua compaixão, na boa vontade da sua piedade celestial. Veja, queridos, existem muitos benefícios de se crescer num lar evangélico. Muitos mesmo. Crescer perto de pais piedosos talvez seja uma das melhores heranças que você pode receber dos seus pais. Você cresce vendo os seus pais exercitando a fé, frequentando a igreja, amando Jesus apesar das dificuldades. Você vê seus pais servindo com dedicação na vida da igreja, de tal forma que você sente o desejo de servir também. Queridos, eu vi a minha mãe fazendo muitas coisas na igreja, eu vi os pais dos meus amigos fazendo um monte de coisas na igreja, então eu senti o desejo de servir também. E aí com isso eu fui presidente do CP, presidente de UPA, presidente do MP, cantava no coral, tocava no louvor, até na orquestra da igreja eu tocava, gente, que coisa, né? Tipo, eu tinha 13 anos e eu tocava numa orquestra. É pedir para ser nerds, né? Vamos falar a verdade. Mais velho, eu comecei a falar nos grupos familiares, eu discipulava os adolescentes, e mesmo sendo novo, eu dava aula para os adolescentes da igreja, queridos. Crescer em um lar cristão traz grandes bênçãos para nós, inegavelmente. No entanto, queridos, como tudo que é bom, a pecaminosidade que existe em nós pode nos levar a entender tudo errado. O risco de se crescer em um lar evangélico é achar que Deus nos abençoa de acordo com o nosso desempenho religioso, irmãos. É achar que a nossa libertação veio através das nossas iniciativas religiosas, quando na verdade Jesus, na sua graça, nos alcançou. Mas esse também é um risco daqueles que se convertem depois, aqueles que não cresceram em lares cristãos. Às vezes eles veem os mais antigos da igreja servindo e desempenhando várias funções e trabalhando tanto que eles acabam achando que tudo o que nós precisamos fazer é ter um bom desempenho religioso, irmãos. Queridos, nós não experimentamos da libertação do pecado e da morte, nós não ficamos livres de Satanás por executarmos fielmente o nosso desempenho religioso. Não foi porque nós nos dedicamos na igreja, ou porque nós oramos bastante, ou porque nós dizimamos e ofertamos, ou porque frequentamos a escola bíblica. Nós fomos libertos porque Jesus veio até nós, tomou a iniciativa e em um ato gracioso, por causa da sua gloriosa graça, nos viu na nossa miséria, nos chamou e poderosamente nos libertou. Queridos, nós não precisamos de grandes desempenhos religiosos para provarmos de libertação, nós precisamos aprender a depender de Cristo. Nossos mais impressionantes desempenhos religiosos não vão cativar o nosso Senhor em nosso favor. Jesus é movido pela sua graça.
quando Ele vê o nosso desespero, quando Ele vê a nossa dor, quando Ele vê o nosso lamento, ao ver que nós reconhecemos que nós não temos recurso algum, queridos, que nós não temos justiça alguma e que nenhum desempenho religioso pode nos levar a obtermos favor algum da parte dEle, irmãos, vamos até Ele, vá até Ele, não confie no seu desempenho religioso, confie em Jesus, aquele que verdadeiramente nos liberta. Em segundo lugar, meu irmão, renda-se em adoração ao se perceber livre. O relato de Lucas continua, irmãos, no versículo 13, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O texto nos conta, queridos, que depois de 18 anos de sofrimento, de estar algemada nas mãos de Satanás, a mulher imediatamente se endireitou. Percebam, queridos, não é sem razão que Lucas nos conta a respeito dessa perspectiva temporal. Primeiro, Lucas nos conta que foram 18 anos presa a um espírito de enfermidade. Irmãos, 18 anos. Alguns adolescentes aqui não veem a hora de completar os seus 18 anos, queridos. Você lembra quando você estava ansioso para completar os seus 18 anos? Vou tirar a carteira, né? Lembra aqueles negócios? Eu vou sair de casa a hora que eu quiser, vou voltar a hora que eu quiser. Ah, vai. Pensa que vai, você acha. A maior parte de nós, queridos, não sabe o que é estar em uma única igreja por 18 anos. Outros não sabem o que é ser crente há 18 anos. Alguns de nós não temos 18 anos de casado. Irmãos, 18 anos é muito tempo. Aquela mulher já vivia há 18 anos encurvada, atormentada por um espírito de enfermidade, algemada a Satanás. Queridos, 18 anos definem uma vida, irmãos. Ela nem lembrava mais o que era andar sem estar encurvada. Ela não sabia o que era viver sem a maldição de Satanás sobre a sua vida. 18 anos é muito tempo, irmãos. Mas de repente, tudo mudou na vida dela. A partir da ação graciosa de Cristo, ela imediatamente ficou livre. O contraste é muito grande, queridos. 18 anos sofrendo, mas imediatamente, de repente, ela não está mais presa. Ela está livre da enfermidade. Agora, você reparou qual foi a reação da mulher? Ela dava glória a Deus. Assim como ela imediatamente foi liberta, ela imediatamente também reconheceu quem tinha realizado aquela cura: o Senhor. Ela imediatamente percebeu que aquilo que Jesus fazia vinha de Deus. Ela imediatamente percebeu que ela tinha sido abençoada por um presente dos céus. Ela estava livre da sua enfermidade. Não existia espaço para dúvida, queridos. Ela sabia o que ela tinha vivido nos últimos 18 anos, mas ela também sabia que Deus tinha operado na sua vida de forma tão maravilhosa que ela não podia se conter. Ela dava glória a Deus. Ah, queridos, será que essa tem sido a nossa reação diante das bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida? Será que nós nos rendemos em adoração como essa mulher, quando nós percebemos que Deus está nos abençoando? Mas ainda mais do que isso, queridos, todos nós experimentamos da mesma libertação que essa mulher. Talvez nós não andássemos encurvados, talvez não estivéssemos sofrendo com uma enfermidade, mas a verdade, queridos, é que todos nós estávamos presos em cadeias, algemados debaixo do príncipe deste mundo, cativos de Satanás. Eu sei que provavelmente você não se enxerga assim, muito provavelmente você pensa: pastor, pera lá, eu não era uma pessoa assim tão má, olha, eu não acreditava em Jesus, eu não confiava nele para minha salvação, mas eu era uma pessoa decente, pastor. Ah, irmãos,
a maior parte de nós éramos pessoas aparentemente decentes, aparentemente boas quando nos convertemos, irmãos. E talvez esse seja justamente o problema, queridos. Nós não percebemos o quanto nós estávamos escravizados por Satanás quando Jesus nos alcançou. Se você acha que mesmo sem Cristo você era uma boa pessoa, uma pessoa decente, então é porque, no fundo, você crê em salvação pelas obras. E ainda está tentando se garantir através do seu desempenho religioso, ou então através da sua moralidade, ou então através das suas boas obras. Mas se você sabe o tamanho do seu pecado, se você sabe o quanto a vida que você levava antes de Jesus era odiosa diante de Deus, se você sabe que estava algemado a Satanás, então é porque você experimentou de verdadeira libertação. Um dos motivos pelos quais alguns têm uma dedicação tão fraca a Deus, queridos, porque alguns são tão displicentes, tão desmotivados, tão desanimados, irmãos, é porque se esquecem de onde Jesus nos tirou. É porque constantemente esquecem que nós fomos libertos das cadeias do diabo e provamos de vida em Cristo. Um dos grandes motivos pelos quais as pessoas cultivam uma falsa religião, baseados no seu bom desempenho, mesmo em igrejas evangélicas, é porque não veem o tamanho do abismo em que se encontravam. É porque não se enxerga como alguém que estava cativa de Satanás. Você quer que a sua vida de adoração seja mais animada, mais vigorosa, mais dedicada, mais intensa? Então lembre-se de onde Jesus te tirou. Se você sabe o que Jesus fez por você, se você percebe a libertação que Cristo operou na sua vida, então a sua resposta precisa ser tão entusiasmada, tão cheia de vigor, tão intensa como a dessa mulher. Mas cuidado, porque pode ser que tudo o que você esteja buscando seja em terceiro lugar, irmãos, as algemas da falsa religião. Por incrível que pareça, queridos, mesmo diante de uma ação clara da parte de Deus, mesmo diante da demonstração graciosa do poder de Jesus para libertar os cativos, ainda assim tem alguém que não está feliz nesse texto. Tem alguém que não consegue glorificar a Deus diante de algo tão majestoso. Versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. As sinagogas, queridos, na época de Jesus, eram um centro do culto judaico. Todos os sábados os judeus se reuniam na sinagoga mais próxima para orar, para ler a lei e os profetas, e em muitas ocasiões ouvir o ensinamento de um mestre, de um rabi, e o chefe da sinagoga era o responsável por organizar tudo isso. O chefe da sinagoga era quem organizava toda a liturgia, queridos. Esse tempo de culto aqui que nós temos, queridos, todos os domingos, ele é preparado durante a semana, ele é pensado durante a semana. E na sexta-feira, normalmente, eu envio para os líderes dos ministérios, dos departamentos de louvor que estarão envolvidos com o culto, como vai ser a nossa liturgia no domingo. E quem fazia isso no tempo da sinagoga era o chefe da sinagoga. Ele dizia quais seriam os textos que seriam lidos, ele dizia quem é que faria essas leituras, quem é que faria as orações, e muito mais que isso, quando algum rabi, algum mestre visitava a cidade, o chefe da sinagoga era o responsável por conduzi-lo, ou por convidá-lo a conduzir o ensino no encontro de sábado. E você reparou o que Jesus estava fazendo quando ele vê aquela mulher? O versículo 10 nos conta, Jesus estava ensinando. Ou seja, queridos, Jesus havia sido convidado pelo chefe da sinagoga para levar o ensinamento daquele sábado. Agora veja como a falsa religião é perversa, queridos.
Aquilo que o chefe da sinagoga falou é mentira? A lei, afinal, não dizia que é proibido trabalhar no sábado? Dizia sim. O quarto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, vai nos dizer claramente: santifica o dia de sábado, trabalhe nos outros dias, tem 6 dias, mas o sábado é dedicado ao Senhor Deus. O chefe da sinagoga estava dizendo a verdade, queridos. Mas a sua religiosidade perversa fez ele distorcer a verdade para defender os seus próprios interesses. Percebam, irmãos, ele não está interessado com o culto ao Senhor Deus. Ele não está preocupado com a glória de Deus, ele não está preocupado nem mesmo com a lei de Deus. A sua única preocupação era manter a sinagoga em ordem. Afinal, onde está escrito na lei que é proibido curar no sábado? Em lugar nenhum. O sábado existia justamente por causa disso, queridos. Para Deus. O Êxodo nos diz claramente, o livro de Êxodo nos diz claramente isso. O sábado é dedicado ao Senhor. O sábado era o dia em que Deus instituiu para que as pessoas se dedicassem a Ele em descanso, mas também em piedade. E o que Jesus fez é exatamente isso, irmãos. Jesus usou a sua piedade, da sua compaixão para curar aquela mulher. Foi a consagração de Jesus a Deus que o fez ver as algemas daquela mulher. O único, entre aspas, trabalho que Jesus teve foi de impor as mãos sobre aquela mulher. Mas o chefe da sinagoga não está contente, não. Porque o que ele quer não é a glória de Deus. O que ele quer não é que a lei do Senhor seja cumprida. O que ele quer é manter as coisas como estão. Onde já se viu? Curar uma mulher enferma no sábado. Jesus, você não está aqui para isso não, Jesus. Não foi para isso que eu te chamei. Jesus, você está bagunçando tudo. Mas você reparou que ele não se dirige a Jesus? Ele não está falando com Jesus, ao contrário, ele aponta o seu veneno em outra direção, tentando contaminar aquela multidão. A sua repreensão não é para aquele que supostamente trabalhava, mas para aqueles que eram um alvo do suposto trabalho de Jesus. A ideia dele é: já que eu não posso impedir esse homem de curar no sábado na minha sinagoga, então eu vou impedir que esses pobres coitados venham aqui para serem curados. Na sua perversidade, ele queria que Jesus não pudesse ter acesso àqueles que poderiam ser alvo da sua misericórdia. Não tinha acontecido nada de errado, queridos. Jesus não tinha violado o sábado. Jesus estava restabelecendo o real significado da religião e da piedade. Mas é isso que acontece quando nós estamos mais preocupados com o nosso desempenho religioso, queridos. Nós ficamos cegos para a glória de Deus. Nós não conseguimos perceber a ação poderosa e graciosa de Deus no nosso meio. Nós não percebemos que Deus pode agir de maneira extraordinária e mesmo sem se encaixar no nosso jeitão, Deus pode libertar cativos de Satanás. E talvez, queridos, os pastores sejam aqueles que mais sofrem com isso. E eu digo isso porque eu vejo muitos dos meus colegas pastores desesperados para demonstrarem o quanto eles são bons, o quanto eles são dedicados, o quanto eles trabalham pela igreja. Eles estão sempre preocupados para mostrar para o conselho que eles merecem o salário que recebem. Eles não conseguem mais se alegrar na simplicidade daquilo que eles foram chamados para fazer, simplesmente porque eles estão ocupados demais, investindo no seu desempenho religioso e se esqueceram da glória de Deus. E eu não estou falando do Lucas e do Patrick, antes que alguém me acuse depois. Mas não são apenas os pastores que sofrem com isso, queridos. As igrejas sofrem com isso. Pastores assim sobrecarregam o rebanho, fazem eles trabalhar incessantemente porque a igreja precisa crescer, porque nós precisamos mostrar para os outros que a nossa igreja é abençoadora, porque nós precisamos dizer o quanto nós somos bons e sérios e dedicados e trabalhadores. Queridos, nós precisamos sondar o nosso coração. Qual é o real motivo pelo qual nós fazemos aquilo que nós fazemos?
Nós estamos preocupados com o nosso desempenho religioso, ou estamos preocupados em manifestar a nossa gratidão, a nossa obediência, a nossa adoração, a nossa rendição ao Senhor? Nós trabalhamos para conquistar notoriedade, ou então nós servimos como resultado da libertação que nós recebemos? Nós precisamos sondar o nosso coração. Exatamente por isso, queridos, em último lugar, preserve-se da falsa religião. Preserve-se da falsa religião. A tentação da falsa religião é real, queridos. E ela é tão perigosa, irmãos, porque muitas vezes nós não conseguimos perceber a hipocrisia que ela envolve. Assim como nós corremos o risco de não nos rendermos em adoração àquele que nos libertou, nós também corremos o risco de nos iludirmos com a falsa religião. E justamente porque ela é extremamente sutil, imperceptível e, na maioria das vezes, ela até se parece com verdadeira adoração. É por isso que Jesus repreende a falsidade do chefe da sinagoga com tanta rigidez. Jesus diz, versículos 15 e 16, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Segundo o costume dos ensinamentos rabínicos, irmãos, era aceitável cuidar dos animais no sábado, desde que para isso obedecesse a alguns regulamentos. Pode levar o bicho para tomar água, mas não põe nada em cima dele, porque senão ele está trabalhando. Você não pode ir montado nele, mas você também não pode ir muito longe, porque senão você está trabalhando. É interessante perceber, queridos, que as palavras utilizadas por Jesus aqui são propositadamente exatamente as mesmas, queridos. No versículo 12, ao curar a mulher, Jesus disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Vocês perceberam que ele não usa a palavra curada? Você está livre da sua enfermidade. No versículo 16, novamente, ele utiliza a mesma palavra. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro uma mulher que estava presa por Satanás? E no versículo 15, Jesus enfatiza a hipocrisia dos líderes religiosos ao utilizar a mesma palavra para falar sobre os animais. Jesus diz, cada um de vocês não desprende o seu animal, cada um de vocês não livra o seu animal. E a verdade está tão exposta para nós, queridos. Se os animais podiam receber um bom cuidado no sábado, ainda mais uma filha de Abraão, ainda mais um ser humano, devia ser livre dos laços de Satanás. Esse é o problema da falsa religião, queridos. Ela nos deixa cegos. Nós ficamos tão preocupados com o nosso bom desempenho religioso que nós acabamos por não perceber que Jesus é quem opera a verdadeira libertação. E se somos verdadeiramente libertos em Cristo, libertos da nossa maldade, libertos da nossa pecaminosidade, libertos de Satanás, libertos da necessidade de apresentarmos um bom desempenho para mostrar o quanto nós somos religiosos e éticos e cheios de moralidade, e bons e lindos e perfumados, então nós seremos levados a confiarmos em Cristo e não em nós mesmos. Quando nós olhamos para Jesus, para quem Ele é e para tudo que Ele faz, queridos, e abandonamos a nossa falsa religião e as motivações enganosas para um bom desempenho, então nós temos a capacidade de nos alegrar com aquilo que Deus tem feito. Não é assim que o texto termina? Versículo 17. Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Aqueles que só pensavam no seu bom desempenho foram envergonhados. Mas aqueles que não tinham desempenho nenhum para mostrar, mas que simplesmente olharam para Jesus, foram aqueles que no final das contas puderam se alegrar. Concluindo, queridos, com certeza, você deve se dedicar para ter um bom desempenho em tudo que você faz.
Você deve se esforçar para ter um bom desempenho no trabalho, na escola, em casa. Não pense que seria injusto privilegiar alguém porque se dedicou para alcançar um bom desempenho na sua empresa. Não é. Certamente nós devemos nos dedicar em servirmos o Senhor. E aqueles que não fazem isso estão menosprezando o que Jesus fez. No entanto, queridos, a motivação para um bom desempenho não é a hipocrisia da falsa religião. A verdadeira libertação está em Cristo e não no seu bom desempenho religioso. O problema de buscarmos um bom desempenho religioso, queridos, é porque muitas vezes isso não acontece como uma resposta de adoração a Deus. Normalmente a nossa busca por um bom desempenho religioso é motivado pelo desejo que nós temos de ganhar alguma coisa, seja das outras pessoas ou seja da parte de Deus. Mas isso é falso, queridos. É uma falsa religião. E a falsa religião nos leva à hipocrisia. Exatamente por isso, não precisamos abandonar o bom desempenho. O que nós precisamos é abandonar o desejo de sermos religiosamente bons para obtermos coisas. Nem que seja para obtermos uma boa reputação com os nossos vizinhos. A nossa dedicação em servir ao Senhor, queridos, precisa ser uma resposta à libertação que nós recebemos em Cristo, não o resultado de uma falsa religião. Que nós possamos, queridos irmãos, celebrar a libertação que existe em Cristo Jesus. Que durante essa semana você clame pela ajuda de Deus, para que você possa perceber qual tem sido a sua real motivação para fazer aquilo que você faz. E que assim o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar, clamando para que o Senhor fale ao nosso coração e continue a ministrar nas nossas vidas. Senhor Deus, nós nos dedicamos e nos consagramos ao Senhor durante esse tempo de culto. Adoramos o Teu nome, louvamos o Senhor e também ouvimos a Tua voz, a Tua palavra. É exatamente por isso, Senhor, que nós pedimos para que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Deus, nós reconhecemos que a verdadeira libertação não vem da nossa frequência à igreja. A verdadeira libertação não vem da nossa dedicação em dizimar, em ofertar. A verdadeira libertação não vem a partir do nosso desempenho religioso ou daquilo que nós fazemos, mas a verdadeira libertação está em Cristo. Louvado seja o Senhor, exaltado é o Teu nome. Nós pedimos, Deus, para que o Senhor, na Tua graça, bondade e poder, venha romper cadeias, traga libertação, Deus. Deus, que o Senhor nos liberte da necessidade de um bom desempenho religioso. Deus, que o Senhor nos liberte da necessidade de sermos aprovados pelos outros ou de sermos reconhecidos pela nossa notoriedade, pelo nosso bom desempenho, mas ao contrário, Deus, que o tempo todo, tudo aquilo que fazemos seja movido pela nossa gratidão, pelo reconhecimento de que o Senhor nos libertou. Deus, eu clamo pela vida de pessoas que se encontram presas, algemadas, que estão debaixo do poder do diabo. Deus, que o Senhor, pela Tua graça e poder, rompa os grilhões nessa noite. Deus, eu clamo também por aqueles que têm experimentado de desejo de morte. Deus, eu clamo, rompe os grilhões. Deus, eu clamo por aqueles também que não têm conseguido se libertar das amarras do pecado, da maldade, dos maus desejos. Pai, em nome de Jesus, quebra as cadeias. Deus, eu clamo por aqueles que não aguentam mais enfrentar a dor da enfermidade. Eu clamo por aqueles que não aguentam mais lutar contra a depressão, contra a ansiedade, contra doenças emocionais. Deus, eu, em nome de Jesus, clamo pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor os liberte, em nome de Jesus. E que ao nos vermos livres,
nós possamos nos dedicar ao Senhor, servindo, glorificando Teu nome, louvando o Senhor, em gratidão, consagração e piedade. Opera em nós. Nós precisamos do Senhor. Nós não precisamos de bons desempenhos religiosos. Nós precisamos do Senhor, que nos conduz ao serviço, que nos conduz à adoração, que nos conduz à gratidão, à consagração. Opera nas nossas vidas. Age em nós. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Quero te convidar, se você pudesse, colocar em